Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, né? Terceira e última parte, 11h58. Se você perdeu o primeiro bloco do programa, eu entrevistei a presidente do Simproacre, a professora Alcilene Bugel, e estou aqui a conversar desde o segundo bloco com o Dr. Ricardo Nascimento, especialista em trânsito. Você sabe que o novo Código Brasileiro de Trânsito, aliás, o novo Código de Trânsito brasileiro entrou em vigor no dia 12, na segunda-feira, e muita coisa está acontecendo, né? 11h59 agora, com apoio do Arasuper e também do Aramix, além da Energisa. Doutor, fique à vontade então para responder a pergunta feita no bloco anterior. Houve algumas mudanças também na questão do transporte de crianças, né, de bebê. E aí? Muito significativo, também. Inclusive. Crianças, né? E de bebê. Porque antigamente, na lei anterior, em vigor, ela era até 7 anos obrigatória. Hoje não. Hoje estendeu-se até 10 anos, ou que não tenha, ou que a criança não alcance o 1,45 m. Um baixinho, que não tinha isso estabelecido, era até 7 anos, ponto final, né? Agora, uma coisa, então assim, hoje assim, é até 10 anos, obrigatoriedade até 10 anos. Se houver, a criança for maior do que 1,45 m, aí não precisa da cadeirinha propriamente dito. Agora, uma coisa importante para os pais e as mães que utilizam da motocicleta, somente a partir dos 10 anos de idade. Que era até 7, hoje não. Hoje é a partir de 10 anos, com a infração ficou gravíssima e é pesada. Aí complicou. O pai e a mãe não poderão mais levar à escola ou a qualquer lugar a criancinha de 7 anos. De 7 anos, exatamente. Então, isso vai ter um impacto financeiro na conta de muita gente. Muito, muito grande, porque se for pego nas blitzes ou alguma coisa nesse sentido... Não tem perdão. Não tem perdão. Outra coisa que mudou e que acho que flexibilizou para os motociclistas foi a questão do uso da viseira, né? Porque tem os capacetes, alguns tinham a viseira tirada, outro, isso flexibilizou. Ela já não é uma... E é opcional? Não é opcional, é obrigatório, porém a multa, ela já, antigamente ela era gravíssima, hoje ela é de categoria média. Categoria média, as implicações já são menos graves em relação ao que era anteriormente. Um dia eu fui parado no trânsito, no centro da cidade, por um policial, mas ele foi muito educado, ele só parou e disse: por que você está com a viseira levantada? E digo: pelo mesmo motivo que o senhor também está. E aí foi que ele sentiu que também estava. É um calor infernal. Mas aí ele relevou e não tem problema. Eu acho que é muito do momento, né? Por exemplo, nós tivemos aí um episódio daquele mototaxista, né? Na verdade, o motoboy que foi parado em relação à questão de uma situação análoga, né? Dentro de um decreto onde ele estava trabalhando. E eu acho que foi um pouco pesado ali, um pouco... aquela questão de estar ali naquele sentido, já se tratando de um trabalhador. Sendo que em outras ocasiões são liberadas pessoas por muito menos do que aquilo ali, né? E, então, como você falou, é muito da abordagem, eu acho que o bom senso deve prevalecer. Bom senso, com certeza, ainda mais num momento análogo que nós estamos vivendo. Eu gostei mesmo ali, foi da atitude do governador. Mandou resolver o problema da melhor forma possível. Acho que... Quer dizer, cumpriu a lei e resolveu o problema do trabalhador, né? Que é o mais, acho que é o mais importante. Tá. Né? Doutor Ricardo Nascimento, enquanto a gente não fala sobre outras mudanças, eu vou abrir um parênteses aqui para incluir um assunto que não estava na nossa pauta, mas eu acho que é fundamental. Já há jurisprudência em vários estados, em Goiânia, em São Paulo, no Rio, acho que tudo começou lá em Minas Gerais, sempre os mineiros saindo na frente, os mineiros. E também há um projeto em discussão no Senado Federal, de autoria do senador acreano Sérgio Petecão. Aqui na Assembleia também temos outro projeto em tramitação que tira o direito, né, do guarda de trânsito de parar na rua, apreender seu carro porque ele não está licenciado ou não pagou o IPVA. Eu quero a sua opinião sobre isso, como especialista. Olha, é um tema muito interessante, importante e que está em voga hoje aí, como você bem colocou, está sendo em discussão aí no Congresso não, no STF e tudo mais. Veja bem... no Congresso e no STF também. Pois a gente percebe, Muniz, que
eu acredito assim, o ser humano, até um brocádio jurídico que diz assim, a justiça não pode atender, não pode acudir aquele que dorme. Então, por quê? Porque quando você tem um pouco de conhecimento, você entende o que é a composição do licenciamento. É o seguro, o DPVAT e o IPVA. Essa composição dessa tríade é que compõe o que nós chamamos de licenciamento. Por isso que algumas pessoas, quando deixam de pagar ou o seguro ou de pagar outra dessas taxas, ela é considerada, o Detran não emite o documento. Então, o que acontece? Só que nós temos aí o IPVA. O que é o IPVA? O IPVA é o imposto. Isso. É uma tributação. Que é o mais caro, né? Que é o mais caro. Dessa composição. É uma tributação que obviamente, eu entendo necessária, importante, mas que tem os seus meios legais para se cobrar daquele que é o portador do veículo, né? Por aí vai. Então, o que acontece? Algumas pessoas são paradas em blitz por não compôs o licenciamento e aí a lei estabelece que deve ser conduzido para o pátio. Agora, é o caso, vamos voltar aqui ao caso do mototaxista, que é o motoboy. Exatamente. A multa que estava atrelada àquele episódio era uma multa referente à falta do pagamento de um licenciamento. Dentro de uma conjuntura dessa, o que algumas pessoas ao redor do Brasil estão fazendo? Elas estão entrando, judicializando, alegando justamente que não pode, que é inconstitucional a cobrança ou vincular uma situação a outra para obrigar, sendo que o Estado possui meios, como, por exemplo, a ação de execução, para se cobrar aquele imposto. Sim. Essa é a grande discussão. Ele bota tudo num balaio só, um combo. Exatamente. Vá a qualquer um Detran, não é só o nosso não, isso é de praxe. Eu quero pagar o licenciamento, lá vem o licenciamento, IPVA e o seguro obrigatório. As coisas são separadas, mas eles misturam. A irregularidade começa aí, ou seja, a irregularidade, a arbitrariedade do poder público começa aí, doutor. Já atrela porque você acaba vinculando e obrigando a pessoa, a gente chama isso, atrelando, obrigando aquela pessoa a ter que arcar com uma situação que... O próprio Código de Defesa do Consumidor proíbe esse tipo de coisa. Proíbe essa situação. Tem um termo técnico, eu esqueço agora. A gente pode chamar de bitributação, né? E por aí, ou o bis in idem, que são terminologias jurídicas para isso. Agora, como a gente fala, a gente tem aí algumas situações onde tem decisões em Minas Gerais, temos decisões em Goiás, inclusive também, e outros estados do Brasil. Como não é uma situação que a gente chama de erga omnes, o que significa? Que serve para o Brasil inteiro, ele é interpartes, tem que se analisar cada caso a caso, aquela coisa. Por isso aquela decisão só serve para aquela pessoa. Porém, já cabe aí uma situação para que muitas pessoas possam, se sentindo lesadas, buscar o seu direito. Não vou dizer que ela vai entrar lá e vai conseguir, porque é uma situação... Mas que tem chance, tem. Agora, tem uma chance. A gente tem percebido algumas decisões, pessoas que estão entrando com esse tipo de ação específica e conseguindo liminarmente na justiça seus direitos. A própria Constituição Federal, não lembro aqui o artigo, acho que é o 155, que fala, tem dois casos que os juízes estão se baseando também no que se refere ao direito de propriedade, ao direito de ir e vir, você não está cometendo nenhum crime, e mais ainda, o que fala sobre a dignidade da pessoa humana. Você está com a sua família no carro seu, ou você pagou ou está pagando, o carro é seu, e ser incomodado apenas porque não pagou, deixou de pagar um imposto. É a mesma coisa, os juízes têm falado. Você chegar na casa do cidadão, no apartamento, diz, cadê a prestação da casa própria? Está em atraso? Do apartamento também? Rua, aí sai fora, a mesma coisa. É uma temática bem delicada. Por isso que eu gosto do... Gente, nós não estamos aqui, nem eu nem o doutor Ricardo, pregando aqui o calote. Por favor, não vamos... Não vamos interpretar de forma equivocada. O que a lei estabelece hoje é isso. Até porque o Estado é poderoso, pode usar os meios legais e não os meios arbitrários. Exatamente. A gente é isso que nós estamos dizendo, que existem situações aí que a gente pode percorrer quando há um certo... dependendo de cada caso é um caso, né? É uma situação, mas existe um caminho, um viés para aqueles que se sentem
ou se sentir lesado aí, procurar um bom advogado, né, da sua confiança e entrar com uma ação nesse sentido quando se sentir necessariamente. Porque nem sempre o fato de entrar no judiciário significa que a pessoa vai ganhar aquela coisa, porque depende muito do caso. Não, daqui a pouco o pessoal não vou pagar porque eu vi lá no programa A, né? Mas não é bem assim, tá, gente? Legal. O que mais a gente poderia falar antes de encerrar, professor? Voltando às mudanças. A questão das aulas noturnas. Pois é, hoje, na lei anterior, era obrigatório ter pelo menos 1 hora de aula no período noturno. Então, para aqueles que hoje vão entrar, estão na autoescola e querem tirar agora sua CNH, não há mais a obrigatoriedade para que haja essas... Na verdade, foi se extinto esse termo, esse artigo dessa parte que obrigava a ter esse tipo de aula noturna. Hoje já não tem mais essa obrigatoriedade. Agora, nós temos também uma outra situação interessante para aqueles que gostam, que vão viajar, também que hoje a questão de você ter que estar com as suas luzes, né, ali acesas, né? Ela obrigatoriamente precisa estar em um certo nível de via. Isso é importante para que você não, nas vias que estão aí, né, que a gente chama de BR e tudo mais, você precisa estar atento a isso para que você não possa ser multado, porque a PRF, né, a Polícia Rodoviária Federal, está atenta a isso daí e multa mesmo e quando você menos perceber, está chegando lá na tua casa, na tua porta, tá? Claro. Então, outra coisa importante também, que eu acho importante, principalmente para aqueles, e aí vai um alerta para aquelas pessoas que acabam se embriagando, bebendo e colocam em risco a saúde, a vida de outras pessoas. Por quê? Porque se for colocado dentro de um acidente de trânsito que ocasionar a morte de uma outra pessoa, ou ocasionar um acidente, né, lesão e aquela coisa toda para aquela outra pessoa, antigamente, na lei anterior, vigorava o quê? Poderia, dependendo do juiz, flexibilizar as punições, como, por exemplo, a da detenção poderia ser restritiva de direito e por aí vai. Hoje, a lei já endureceu isso aí, já não há mais essa possibilidade. Então, as pessoas que vão se arriscar a sair de um ambiente que se viu que bebeu e tudo mais, se ocasionar um acidente que vier trazer um óbito a alguém ou ocasionar uma lesão, é importante a pessoa estar ciente das consequências que ficaram muito mais enrijecidas. Então, é um alerta aí para essas pessoas, para elas tomarem muito cuidado nesse sentido. Uma telespectadora pegou a carona, mandou aqui uma pergunta, ela não se identificou. Evidentemente que ela está em tom de brincadeira, de ironia. Pergunta ao senhor se tem alguma mudança do que obriga as autoescolas a ministrarem aulas para os bêbados. Eles aprenderam a dirigir bêbados. Evidentemente. Aí a gente volta naquilo que a gente conversou lá atrás, né? Infelizmente, nós temos um código bem elaborado, inteligente. Eu acho que dentro de códigos de outros lugares é muito inteligente o nosso código de trânsito. Porém, a gente tem a displicência, a gente tem a negligência de muitos desses motoristas por aí, né? Então, é um alerta importante que a lei agora está muito mais enrijecida com relação a essa situação específica. Legal. Antes de encerrar, chegou uma notícia, está no portal riobranco.net, pesquisa comprova 80% de aprovação, né, de popularidade do governador Gladson Camembi, e a mesma pesquisa confere 57% de rejeição ao prefeito Tião Bocalão, ambos do PP. Evidentemente que esse desgaste é normal, estamos no início de gestão, é assim mesmo. Esperamos que o prefeito se recupere o quanto antes, né? Até porque ele foi eleito um dia desse, com uma larga vantagem em relação à prefeita Socorro Neri. 12 horas e 11 minutos. Eu quero agradecer ao doutor Ricardo, dizer que foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela disponibilidade e pela inteligência com a qual o senhor respondeu todas as perguntas. A mais da honra é minha, agradeço. Sempre que você não pede, você manda e eu só obedeço, como eu sempre falo. Recíproca é verdadeira. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Não esqueça, antes do RB Notícias, às 11h15, às 9 horas, 9h15, você confere o Bom Dia Rio Branco com o meu amigo Macambira, né? Isso mesmo. Amanhã, quinta-feira, tem, como sempre, Bom Dia Rio Branco a partir das 9h15 da manhã. Então, todos uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. Valeu.
TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.